Aula 5: Transformações físicas e químicas. O material pode evaporar-se, fundir-se, solidificar-se, condensar-se, dilatar-se, sem alterar sua natureza, ou seja, sem ser transformado em outro material. Essas alterações, que ocorrem sem alterar a natureza do material, são conhecidas como fenômenos físicos. Já existem processos em que os materiais podem perder a sua natureza inicial, transformando-se em outros. Esses fenômenos são classificados como fenômenos químicos. Então, de um modo geral, podemos resumir assim. Quando o material sofre uma transformação em que a natureza do material é mantida, ou seja, o material continua sendo o mesmo, a gente chama esse fenômeno de físico. Quando a transformação envolve a formação de um novo material com novas propriedades, a gente chama isso aí de fenômeno químico. Aqui estão alguns fenômenos para a gente fazer a classificação. Evaporação da acetona. A acetona continua sendo acetona. Isso aí é um fenômeno físico. A água, quando funde, ela se transforma de gelo em água líquida, então ela continua sendo água, então a gente tem um fenômeno físico. O etanol, quando queima, é transformado em gás carbônico e água, isso aí já é um fenômeno químico. A fusão do ferro não transforma o ferro, ele continua sendo ferro, um fenômeno físico. Secar a roupa do varal, a água que seca continua sendo água, só que agora no estado de vapor, então a gente tem um fenômeno que é físico. Já o enferrujamento de um prego, a gente tem a formação de óxido de ferro, ou seja, uma substância nova que a gente apelida de ferrugem. Isso aí já é um fenômeno químico. A digestão dos alimentos é um fenômeno químico. A produção do vinho é um fenômeno também químico, que se produz o etanol nesse processo, além de outras substâncias, né?